Hoje a gente vai falar sobre um tema que é bem curioso, é um tema que está aí influenciando na vida da maioria das pessoas. Então eu fico feliz de poder, de alguma maneira, trazer algum conhecimento aqui para vocês. Eu vou começar me apresentando. Meu nome é Martina, eu sou de Recife, Pernambuco. Na verdade eu moro em Recife, Pernambuco, mas eu sou de Araripina, que é uma cidadezinha do interior daqui de Pernambuco. E hoje eu sou terapeuta holística, né? Mas a minha profissão original é farmacêutica. E aí, seguindo o meu propósito e missão, eu me tornei, na verdade, uma terapeuta. E agora eu me intitulo uma facilitadora de transformações, né? Eu tenho agora um curso online, eu tenho o Despertar Consciente, que eu idealizei há um ano atrás. E o Despertar Consciente, o meu curso online, é onde eu coloco o meu propósito e a minha missão em ação. Então, é uma forma que a vida me mostrou de compartilhar do que eu já aprendi, porque não adianta nada na vida a gente aprender coisas e guardar pra gente. É muito mais gostoso quando a gente aprende algumas coisas e começa a compartilhar com os amigos, com os parentes, com as pessoas ao nosso redor. Às vezes eu estou na fila do banco falando com alguém, aí eu falo uma sacada, uma coisa que eu já aprendi e ajuda aquela pessoa. Às vezes eu vou numa clínica, tem alguém lá aperreado, eu dou um conselho, dou uma orientação, a pessoa já se transforma. Então não tem nada melhor do que tocar o coração das pessoas, né? Então todo mundo pode fazer isso, não é só eu que estou aqui. Todos vocês podem fazer isso, porque todo mundo tem uma coisa boa no seu coração que pode estar ensinando para alguém, né? Então, o intuito dessa live é justamente falar sobre o tema do post, que eu até falei lá, né? Nada limita você a não ser seus medos. Vou até pegar aqui a frasezinha certinha. Nada aprisiona você a não ser seus pensamentos, nada limita você a não ser seus medos e nada controla você a não ser suas crenças. Para a gente poder começar a falar sobre esse tema, é importante explicar como é que funciona a vida, né? Porque muitas pessoas não sabem como é que funciona a vida. E aí elas ficam o tempo todo batendo a cabeça na trave, ficam batendo a cabeça no teto, porque estão limitados e não sabem como é que faz para mudar essa realidade, né? Então, quando eu falo no post, né, do cadeadozinho, né, infelizmente não dá para mostrar ele aqui para vocês, mas eu acredito que vocês devem ter visto na página, provavelmente. Quando eu falo que nada controla vocês a não ser suas crenças, eu estou querendo dizer exatamente isso, porque aquilo que a gente foi condicionado, né, que representa 88%, cada um de nós, 88% do que a gente não é nosso. A gente pegou com base no que a gente aprendeu. Então, só para vocês entenderem a dinâmica da coisa, o quanto que isso é impactante. Quando eu falo que 88% de vocês não são vocês, é porque eu quero dizer o seguinte: tudo aquilo que vocês escutaram, que vocês viram repetidamente, da boca dos pais de vocês, da religião, da ciência, da mídia, da sociedade de um modo geral, aqueles clichês, né, que a sociedade usa, que são jargões, né, que a sociedade usa muito. Então, todos esses jargões, todos esses clichês, todas essas coisas que vocês ouviram de figuras de autoridade, como, por exemplo, um papa, um presidente, um cientista importante, uma pesquisa que a mídia divulga, e aí todo mundo passa a acreditar naquilo. Então, 88% do que vocês são tá aí. As músicas que vocês escutam, os programas que vocês assistem, os filmes, as séries, os livros que vocês leem, tudo condiciona a mente de vocês. E o que é condicionar? Condicionar nada mais é do que criar uma programação. Facilita muito se vocês começarem a enxergar a mente de vocês, a mente subconsciente de vocês, que representa esses 88%, como se fosse literalmente uma programação de um computador.
Então, se vocês imaginarem que cada atitude, cada pensamento, cada decisão, cada sentimento que vocês têm está programado, vocês vão começar a perceber que vocês nada mais são do que uma programação robótica que está girando no automático. E apenas 12% do que vocês fazem de forma consciente é que vocês podem analisar, decidir, julgar. O consciente é a memória de curto prazo, são aquelas coisas que vocês estão lidando no dia a dia de vocês. O subconsciente é tudo o que ficou no passado. Os traumas, as tristezas, as dores, o que vocês viram, pai e mãe brigando, briga por dinheiro, agressões, violências, tudo que vocês viram está nesses 88%. Tudo que vocês viveram está nesses 88%. A sociedade não sabe disso. E é por ela não saber disso que ela não sabe como mudar a realidade que ela tem. O que explica uma pessoa ter muito sucesso financeiro e a outra morar na favela? O que explica alguém ser muito bem sucedido nos relacionamentos e o outro viver uma vida miserável de gente que bate, de gente que agridem eles nos relacionamentos? O que explica isso? O que explica uma pessoa conseguir viver a vida atingindo patamares altíssimos e as outras estarem sempre limitados ali, se sujeitando à mesma profissão, uma profissão que não dá tanto retorno, que faz com que elas se sacrifiquem, trabalhem às vezes muito mais do que um milionário e ganham infinitamente menos? O que faz essa desigualdade? O que gera essa desigualdade no mundo? Nada mais é do que as crenças, a forma como vocês foram condicionados. Crianças que nascem em famílias de pais que incentivam desde pequenos. Por exemplo, eu gosto muito do Geraldo Rufino, é um cara que é fantástico, nasceu na favela do Rio de Janeiro, passou fome, comia comida do lixão, o dinheiro que eles tinham era das coisas que eles catavam no lixão e vendia, e ele perdeu a mãe aos 7 anos de idade, negro, né? E a mãe sempre incentivava ele, dizia que ele podia tudo, que a vida dele era maravilhosa, que o que eles tinham era maravilhoso, porque eles conseguiam todos os dias levar comida para dentro de casa, que nada faltava para eles, eles ainda conseguiam ajudar os colegas da comunidade que eles viviam. Então, o Geraldo, quando era criança, ele cresceu vendo esse estímulo da boca da mãe dele. Quando a mãe dele faleceu aos 7 anos de idade, ele começou a trabalhar. Ele foi vender latinhas, enfim, coisas que ele pegava e montou uma barraquinha. Ele explica, tem uma história linda que ele conta. Se pesquisar a história dele no YouTube, vocês vão ver como é maravilhosa. E hoje o Geraldo, ele venceu na vida, porque ele aprendeu que não existe fracasso, não existe limitação, não é o fato dele ter nascido negro que impede ele de ser o que ele quiser ser. Então ele batalhou muito, ele foi motoboy, ele foi tudo que vocês puderem imaginar, ele trabalhou, ele faliu 5 vezes, abria negócio, falia, ia pro fundo do poço, aprendia como fazer, voltava pro topo, faliu. Então assim, ele estava sempre arriscando, porque quem não arrisca não sai da zona de conforto, não muda de vida, não progride, não evolui. Então o Geraldo Rufino, ele é um cara que, vale a pena se conectar com ele, porque é uma pessoa inspiradora. E por que eu estou falando da história do Geraldo Rufino? É porque ele não teve quem limitasse ele. Ele cresceu escutando que ele podia ser quem ele quisesse, que nunca ele deveria dar ouvidos a quem dissesse que pelo fato dele ser negro e ter nascido na favela, ele ia ter que viver lá, talvez virar um marginal, talvez ser pobre o resto da vida. Então a criação dele não permitiu que ele fosse condicionado de outras maneiras. Né? Então, o que faz uma pessoa realmente ser bem-sucedido? É o que ela assimilou na mente subconsciente dela. Então, todos esses padrões... Tô online aí pra vocês. A minha internet caiu aqui no Facebook.
Poxa vida. Enfim, tô online aqui no Instagram ainda. Manda um oi aí pra mim se eu estiver online, porque aqui eu não sei. Ah, tô online, ok. Massa. Então vamos lá. Então assim, o que limita a gente é aquilo que a gente aprendeu. Então, por exemplo, a mídia, ela adora imputar medo na sociedade. E por que a mídia faz isso? Porque se a sociedade tem medo de fazer as coisas, a sociedade vai se contentar com uma vida medíocre. Porque quem se contenta com uma vida medíocre é quem acha que a vida é feita para sofrer, que é feita para viver com dificuldades, que é feita para viver de uma maneira que não tem condições para nada, às vezes. Né? Então a mídia, ela cria esse condicionamento. Se vocês forem ver, o mundo ele é dual. É sempre bem e mal, alto e baixo, claro e escuro, feminino e masculino, preto e branco. São coisas que se complementam. Mas a mídia, ela escolhe focar só no lado ruim de tudo que existe no mundo. E quando elas fazem isso, as pessoas que se alimentam disso vivem pessimistas, vivem reclamando, vivem achando que a vida é uma desgraça, que nada no mundo tem jeito, perdem a esperança, adoecem, vivem ansiosos, porque a mídia está sempre querendo que a gente compre mais, que a gente tenha o carro da moda, que a gente tenha o padrão de beleza, que a gente tenha o corpo da moda, que a gente siga todas as tendências. Então eu compro um celular hoje, amanhã o meu celular já está obsoleto, eu já quero outro. Eu compro um carro, amanhã eu tenho que ter outro, porque o meu carro já está obsoleto, o ano já virou, né? Eu preciso agora ter outro, porque eu tenho que provar para a sociedade que eu sou rico, que eu sou bem-sucedido. Então viver com base no que a mídia injeta na nossa mente subconsciente é viver uma vida frustrada. A mídia não tem interesse que ninguém saia da sua zona de conforto. A mídia não tem interesse que ninguém vá buscar estudar, vá ler livros. O que a mídia ensinou para a maioria de nós? Livro de autoajuda é uma baboseira, não serve para nada. Autoajuda é para quem é doente, para quem não tem nada o que fazer da vida. Cara, deixa isso cair por terra. Eu já li livros de autoajuda que me transformaram em outra pessoa totalmente diferente. O livro que eu recomendei aí essa semana foi o Amar e Ser Livre, do Siri Prembaba. Fantástico para quem está com dificuldade de relacionamento. Incrível. Né? Então, incrível. Derruba essa ilusão de livro de autoajuda. Outro livro que eu estou lendo, incrível, A Única Coisa, do Gary Keller. Fala sobre foco e sucesso. Está derrubando as ilusões que eu carregava, que a sociedade me ensinou sobre foco e sucesso. Desconstruindo as minhas crenças. E está me abrindo a consciência, está me fazendo enxergar a vida muito mais ampla. Então, quanto mais a gente se permite enfrentar esses padrões sociais e ir contra a maré, porque quem segue a maré, quem segue a manada, está alienado, está estagnado, está com a vida ruim, está olhando a vida dos outros, está vivendo de fofoca, não está olhando para si, está culpando os outros, está se vitimizando, está criticando o país. Gente, não é país que vai fazer nada por vocês. O país, a família, as pessoas ao redor de vocês, o marido ou a mulher não vai fazer nada por vocês. Quem tem que fazer são vocês. Minha vida só mudou quando eu comecei a fazer algo por mim. Eu decidi, eu agi, eu busquei. E ela muda a cada dia, quanto mais eu busco. Todas as áreas que eu vejo que eu sou medíocre, eu vou lá e estudo. Então, por exemplo, eu passei muito tempo tendo problemas financeiros. Até que eu parei e fui estudar. Fui ler Segredos da Mente Milionária, fui aprender como é que eu faço um investimento, como é que eu organizo melhor o meu dinheiro. E a minha vida financeira começou a mudar. Por quê? Porque eu coloquei atenção. Como é que eu quero ser bom numa coisa que eu não estudo, que eu não aprendo, que eu não desconstruo o padrão antigo para criar um novo?
Vocês precisam entender o seguinte: o que vocês são, o que vocês sabem até hoje, só permite vocês viverem a vida que vocês têm agora. Certo? Se todo mundo tiver consciência disso, que o que vocês sabem hoje, o que vocês são hoje, vai estar mantendo essa mesma vida que vocês estão agora. Vocês estão felizes com essa vida que vocês estão vivendo agora? O que é que não tá bom? O que é que falta para vocês? Foca nisso. Foca no que vocês precisam aprender para desconstruir o velho paradigma, as velhas crenças, os velhos condicionamentos. Desconstrói, joga fora, não serve mais. O mundo é evolução. A única certeza que a gente tem da vida é a mudança. Estagnação, zona de conforto, mesmice, não vai trazer nada de novo para vocês. Nada novo. Nada novo. Então, quando eu parei, por exemplo, esse livro que eu estou lendo, Gary Keller, que é sobre foco, sobre a questão da procrastinação, é sobre como focar em coisas para levar para o sucesso. Cara, a procrastinação, a falta de foco me destrói, me arruína. E eu cansei de ser arruinada pela procrastinação e pela falta de foco. E eu parei para estudar sobre isso. Porque eu não quero ser medíocre. Eu não quero viver uma vida medíocre, eu quero viver uma vida abundante. Então eu parei e comecei. Todos os dias eu me coloquei uma meta. Todos os dias eu vou ler 10 páginas dos livros que eu me propuser a ler. Então agora eu estou lendo 2. Estou lendo esse do Gary Keller, que é A Única Coisa, incrível, como eu falei. E estou lendo o Livro da Luz, que é um livro que foi deixado por Jesus Cristo. Incrível também. Muito conhecimento, muita quebra de paradigmas. E hoje eu sou movida por romper as minhas limitações. Jogar fora o paradigma velho. Porque o que a mídia colocou na nossa cabeça? Temos que ter medo do novo, temos que ter medo do fracasso, temos que ter medo do desconhecido, temos que ter medo da opinião alheia. 4 coisas extremamente limitantes. Se você tem medo do novo, você se mantém no velho. E o velho vai te trazer qual realidade de vida? A mesma de sempre. A mesma de sempre. O velho só vai permitir vocês viverem a mesma vida de sempre. O que vocês sabem, o que vocês acreditam. Se vocês acreditam que livro de autoajuda é uma baboseira, vocês estão perdendo muito com isso. Se vocês quiserem, eu me coloco à disposição para vocês me pedirem recomendações. Se eu souber um livro para recomendar, pode ter certeza que eu vou estar recomendando. No meu curso online, os meus alunos, eles estão lá quase com mais de 12 recomendações. Cada tópico, cada aula, cada módulo, dependendo da aula, que eu sei um livro que é foda, um livro que vai transformar a vida deles, eu dou a aula e coloco a recomendação de livro para eles aprofundarem. Então eu tenho vários livros para recomendar. Se vocês tiverem dificuldade em qualquer área, que quiserem contar com a minha ajuda, me manda uma mensagem no privado. Fala comigo, Martina, eu tenho muita dificuldade com finanças. Pode ter certeza que eu vou fazer o possível para que você melhore isso. Agora vai depender de você. Se você dedicar 10 páginas por dia, ou 10 minutos, 20 minutos de leitura por dia, cria um hábito que vai te levar para um outro patamar, um outro nível de vida. Porque se você tem crenças de que dinheiro é sujo, rico não vai para o céu, que a vida é difícil, a vida é dura, que tem que trabalhar muito para ganhar, que eu não mereço ser feliz, eu não sou bom o suficiente, eu devo ter medo do fracasso, eu devo ter medo do sucesso. Se você tem esses medos, essas travas dentro de você, você vai estar sempre batendo no teto. É a sua limitação. As suas crenças, elas criam uma limitação, você não consegue passar, porque você tem medo do novo, você tem medo do desconhecido. Então tem uma coisa que eu até, inclusive foi o módulo que eu estou entregando do curso essa semana, que é sobre corpo e mente.
E aí eu estava explicando para os meus alunos na aula, eu não sei nem se tem aluno meu aí, se tiver algum aluno, tem aluno aí, a Paula Renata, aluna, não sei nem se tem aluno aí, quem tiver manda hashtag aí TSS, para eu saber quem são meus alunos que estão na live. Então assim, no módulo de corpo e mente, o que eu trouxe para a turma? O pensamento, ele não está no nosso cérebro. O pensamento, ele acontece fora do nosso cérebro. É como se fosse uma outra mente, é um outro corpo que está aqui e ele passa impressões, o nosso cérebro capta, traduz e aí gera um sentimento, gera uma atitude, gera uma decisão. Então, de onde é que vocês acham que vem a criatividade? Se eu falei para vocês que a nossa mente, 88% dela já está programada com base no que vocês viveram no passado ou que vocês estão sendo condicionados no presente, de onde é que vocês acham que surge a criatividade? Não tem como surgir da programação do subconsciente, porque essa programação ela é estática. Ela só vai mudar se a gente começar a mudar ativamente, colocando consciência, mudando hábitos, lendo outras coisas, participando de outros cursos, aprendendo coisas novas. A criatividade ela vem de fora. Ela vem de uma outra dimensão, né? Para quem já me acompanha há mais tempo, né? É como se a gente chama do corpo mental, né? O cérebro está no corpo físico, que é esse aqui da carne, né? A mente ela vem do corpo mental. Então, a criatividade nada mais é do que um insight. É um insight, é uma intuição, é algo que você captou da consciência coletiva. Todas as informações que existem no passado, presente e no futuro fazem parte da consciência coletiva. A consciência, o inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo ele armazena as memórias de todas as pessoas, de todas as épocas, tempos e vidas. Os grandes filósofos do passado, as grandes mentes, os grandes avatares como Jesus, Buda, enfim, Krishna, todos aqueles que já viveram no passado, as grandes mentes do presente e as grandes mentes do futuro estão nesse inconsciente. Não tem tempo lá. A criatividade nada mais é do que você captar uma ideia dessa mente que sabe tudo, que tudo tem lá, tudo está armazenado, e materializar ela nesse plano. Então tudo no universo começa a partir de uma ideia. Vocês já pararam para analisar? Um prédio, ele vai ser construído. Antes de construir o prédio, os engenheiros, os arquitetos, as pessoas que trabalham na construção desse prédio, elas precisam ter uma ideia. Surgiu de um pensamento. Elas pensam em como vai ser aquele prédio, elas começam a criar um projeto. Um projeto arquitetônico, um projeto elétrico, um projeto de encanamento. Então elas começam um projeto hidráulico, né, para quem é engenheiro aí. Então elas começam a criar esses projetos. Com o projeto pronto, que surgiu de um pensamento, de uma ideia, que estava fora do cérebro físico. Não tem como estar aqui dentro. Estava fora, então elas começam a programar, planejar e materializam, construindo tijolo a tijolo. Todas as coisas no universo, essa garrafa que está aqui na minha frente, surgiu de uma ideia que não saiu do que era comum no meio. Quem descobriu a roda, quem descobriu a eletricidade, quem descobriu a gravidade, essas pessoas elas captaram ideias que estão fora do cérebro delas. Saiu da mente, o cérebro decodificou, e aí com a criatividade, que é uma habilidade que chama-se de habilidade do futuro, elas começaram a resolver os problemas que estão aqui no plano material. Então, se você não tem consciência que a sua mente ela é a origem de tudo, inclusive das suas doenças, você vive a vida perdido, sem saber o que fazer para ser diferente, sem saber como mudar para que seja diferente. Então, se você quer ter sucesso, cola em pessoas que são bem-sucedidas, acompanha elas pela internet, vê como é que elas vivem. Tem caras aí, como é o Napoleon Hill, que é um cara incrível aí, ele já tem vários livros, né? Tem vários livros fantásticos. Tem um que eu gosto muito, que é As Leis do Triunfo. Ele fala exatamente isso.
Pessoas bem-sucedidas, você não precisa inventar a roda para você ser bem-sucedido. Você só precisa copiar o estilo de viver de quem é bem-sucedido. O que essas pessoas fazem? Geralmente são as que acordam mais cedo. Geralmente são extremamente focadas. São pessoas que sabem como decidir. São pessoas que não têm medo. Aliás, elas têm medo. Porque o medo, não tem como viver sem medo. Elas têm medo, mas elas agem apesar do medo. Elas não se permitem ser paralisadas pelo medo, então elas arriscam. E quanto mais elas arriscam, mais elas são chamadas de sortudos. Ah, esse cara é milionário hoje porque ele é sortudo. Sortudo nada, velho. Sortudo nada. Talvez daqui a um ano, quando a minha vida estiver diferente, alguém vai olhar pra mim e vai dizer, essa menina é sortuda. Sortuda nada. Ninguém sabe o quanto os bastidores por trás da sorte. Todos esses grandes caras aí são pessoas que passaram feriado, dia de semana, dia livre, ralando, estudando para aprender algo novo e aplicando. Porque não adianta o conhecimento sem aplicar. Não adianta você ler 20 livros e não aplicar o que você aprendeu. Não vai mudar nada na vida de vocês. Conhecimento sem aplicação não vai fazer vocês saírem do lugar que vocês estão. Então, é importante que de uma vez por todas que vocês entendam o seguinte: não tem como viver sem medo. O medo é um instinto. Está programado na nossa mente desde a era primitiva dos homens das cavernas. Como é que os homens das cavernas sobreviviam? Através do sistema de luta e fuga, que é um instinto do sistema nervoso. Você passa por uma situação desafiadora, um conflito, uma desavença, e aí você já aciona o seu sistema de luta e fuga, para que você ou enfrente aquela situação, ou você corra dela. Então o medo, ele é um instinto primário. Não tem como viver sem medo. Agora, como é que se vence o medo? Eu já falei, né? Enfrenta o medo. Quando você enfrenta o medo, ele se torna isso aqui, ó. O bicho-papão vira uma formiguinha. E eu falo isso porque eu já falei em lives anteriores. Eu morria de medo de colocar a cara na câmera. 30 anos, 30 anos da minha vida. Eu fiz 30 ano passado. 30 anos da minha vida com medo de dar a cara na câmera. E olha só a oportunidade que eu tenho agora. Eu tô falando aqui com 55 pessoas. Depois essa live vai lá pro YouTube e ela vai atingir mais uma porção de gente. Então depois ela vai ficar online aqui 24 horas, vai atingir outra porção de gente. Então vê a oportunidade que eu tô tendo de ajudar pessoas a se melhorarem, porque eu venci um medo meu, que por muitas vezes me fazia chorar e me atormentava. E agora ele não me atormenta mais. Eu não tenho mais medo da câmera. Então não tem como, pessoal. Se você tem medo de falar em público, vai falar em público. Eu me tremia falando em público no meu trabalho antigo. Meu último trabalho como farmacêutica, né? E aí o meu ex-chefe, ele me colocava para falar. Ele me colocava. Ele nunca deixou de me chamar pra frente de todo mundo para que eu falasse. E cara, graças a Deus que ele fez isso comigo. Eu não amoleci. Eu não me afugentei. Eu não corri do desafio. Eu encarei. Eu gaguejava, às vezes eu esquecia as palavras, eu achava que eu não falava tão bem, as pessoas diziam que eu falava, mas eu achava que não. E aí, conforme eu fui repetindo, se torna cada vez mais fácil. Tudo na vida é um músculo. Se eu quero ler, tá até aqui um livro aqui aberto, que eu tava lendo aqui antes da live. Se eu quero ler 10 páginas por dia, eu preciso exercitar essa musculatura da leitura. Eu preciso fazer todos os dias. Uma coisa nova, tudo que é novo, um hábito novo, uma coisa que é nova para você, demora 66 dias para que seja criado um novo hábito, para o que é novo. Uma leitura,
foco, persistência, academia, correr, andar de bicicleta. 66 dias para que você domine. Então eu vou explicar para vocês uma coisa que o livro do Gary Keller, que é a única coisa que ele me trouxe e que ele desconstruiu, porque eu achava que era 21 dias que se criava um hábito. E aí eu vi que 21 dias são para coisas banais, assim, tipo, vou beber água toda hora. Enfim, coisas que você já faz no dia a dia, mas que você quer fazer com mais frequência. Então é 21 dias para que você se recondicione. Agora, uma coisa totalmente nova para você são 66 dias. Então eu vou explicar para vocês entenderem como é que funciona a criação de um hábito. Eu vou falar o seguinte: imaginem que uma coisa que vocês fazem muito, por exemplo, todos os dias eu quero dormir até tarde. Isso é um hábito, certo? Então dormir até tarde para vocês é como se fosse um caminho que de tanto que vocês percorreram, ele está totalmente aprofundado. Ele já criou uma coisa bem profunda, que é super fácil, desliza. Vocês não precisam fazer nada, só se jogar como se fosse um escorregador, um brinquedo aquático. Só é se jogar, começar um pouquinho que você já desliza por ele. Com a maior facilidade, você já repete aquela programação, aquele condicionamento. Esse é um hábito firmado. Isso no sistema nervoso é uma ligação entre os neurônios. São várias ligações entre os neurônios que já estão estabelecidas e realmente firmadas. Então a gente não precisa mais gastar energia, já está numa programação automática. Isso é um hábito firmado. Um hábito novo é como se você fosse entrar numa mata que nunca foi desbravada. O primeiro dia você vai lá e aí você amassa um pouquinho da mata, só um pouquinho. Mas você ainda machuca nos espinhos, os gravetos enrola na sua perna, você às vezes dá de cara com a árvore, porque você não conhece ainda o caminho. A mesma coisa no seu sistema nervoso. Ele não conhece ainda esse caminho, não tem as ligações sinápticas entre os neurônios. Então esses neurônios, eles ainda não conseguem se comunicar com facilidade. Aí você vai, no segundo dia você repete de novo. Terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sem deixar de repetir. No dia número 66, o caminho vai estar totalmente desbravado. Vocês vão chegar na pontinha como se fosse num toboágua, um tobogã, um brinquedo aquático. Vocês vão só colocar o pezinho e vocês, vão deslizar. Vai ser automático. Vocês vão fazer e vai parecer que tá escovando os dentes, que tá tomando um banho, que tá fazendo qualquer outra coisa que você já faz no automático. Tá dirigindo um carro, por exemplo. Então, por quê? Porque de tanto você insistir, os seus neurônios, eles foram entendendo que, tem um caminho novo aqui querendo ser criado. Então, vamos desenvolver essa ligação. E aí, conforme vocês vão repetindo, a ligação vai se desenvolvendo. Vai aumentando, 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 até que ela firma. E aí não tem mais esforço. Não precisa mais esforço, não precisa mais gastar energia para fazer aquilo. Então, por exemplo, no livro não sei se foi no do Gary Keller ou se foi no Jeito Harvard de Ser Feliz, foi um dos 2 livros que eu estava lendo esses dias, e ele falou o seguinte: se você quer ir para a academia, se você quer criar o hábito de ir para a academia todos os dias de manhã, deixa o tênis do lado da cama e dorme já com a roupa da academia. Por que ele falou isso? Porque o segredo da criação de um hábito é você diminuir ao máximo a energia necessária para que você coloque esse hábito em ação. Então, uma pessoa que dorme com o tênis do lado da cama e com as roupas da academia no corpo, não tem justificativa para ela não ir para a academia, porque daqui que ela vai tirar a roupa? Ela já perdeu um tempão, então ela já desiste. Ela fala, vou para a academia mesmo, esse negócio. Tenho que ir, vou-me embora. Então ela vai. E aí ele contou um outro exemplo fantástico, né? Ele falou que ele queria, acho que foi não lembro mais se foi no Jeito Rápido, mas enfim. Ele queria parar de assistir televisão. Ele tirou as pilhas do controle, escondeu o controle, dificultou ao máximo o acesso dele à televisão, escondeu tudo e colocou vários obstáculos diante da televisão.
E ele queria desenvolver a habilidade de tocar violão e de ler livros. Então ele deixava do lado do sofá o violão e na escrivaninha do lado do sofá o livro que ele queria ler. Ele começou todos os dias, quando ele não tinha paciência de buscar a pilha do controle, saber onde era que estava o controle, enfim, acessar a televisão, estava dando muito trabalho, porque estava muito difícil para ele percorrer esse caminho. Então ele foi para o mais fácil, que era o que estava do lado dele. E conforme ele ia repetindo isso, ele criou o hábito de tocar, aprendeu a tocar, aprendeu a ler todos os dias. Então ele começou a se desenvolver naquilo que ele queria fazer. Então, isso é muito importante, é muito interessante que vocês entendam. Se vocês querem parar de ter um hábito velho e criar um novo, cria obstáculos para que você não faça mais o hábito velho. Então, por exemplo, se você quer parar de beber e você tinha o hábito de todos os dias fazer aquele percurso do trabalho para casa, e aí você sempre passava por aquele barzinho da esquina que você parava para beber toda sexta-feira ou toda quinta-feira, muda a trajetória do caminho para casa. Faz outro percurso. Não passa mais na frente do bar. Porque aí você não vai mais sentir vontade de parar nele. Você vai para casa fazer outra coisa, que talvez seja muito, muito, muito mais produtiva do que parar num bar e ficar bebendo. Então é isso. Dificulta o caminho para o que você não quer mais e facilita o caminho para o que você quer criar. Então se você quer ter foco e você se distrai com redes sociais, tira a senha das redes sociais, desconecta todos os aplicativos, exclui o aplicativo de preferência, tira as distrações do seu lado, deixa ali na sua frente só o que você quer focar. Não tem como você não focar, bicho, porque suas distrações você já diminuiu o efeito delas diante de você. Então eu comecei a fazer isso, eu estou tirando as senhas das minhas redes sociais e eu trabalho com mídias digitais. A minha profissão é mídia digital, eu trabalho com pessoas online. E eu estou fazendo isso porque as mídias digitais estavam me impedindo de fazer o que eu preciso fazer para ser bem-sucedida, para aprender uma coisa nova, para ter um hábito novo. Então agora eu tenho horas que eu entro no Facebook, que eu entro no Instagram, que eu respondo os comentários, que eu interajo com as pessoas, porque eu vi que aquilo estava me minando. Estava minando o meu sucesso, estava minando as minhas possibilidades de sair da realidade que eu tenho agora. Porque eu não quero essa realidade que eu tenho agora daqui a 6 meses. Eu quero estar muito melhor do que agora. Então, quando eu falo que os pensamentos... vou pegar aqui de novo aqui a frase, né? Os pensamentos aprisionam. Por que os pensamentos aprisionam? Porque a maioria das pessoas, elas não se permitem, porque elas escutaram que fazer uma coisa que a ciência materialista ainda não fez nenhum estudo, que a mídia divulgou dizendo que é charlatanismo, elas não se permitem experimentar o que a mídia fala que não presta, o que a ciência cria uns estudos lá, que muitas vezes são estudos pagos, estudos patrocinados, para que elas criem uma opinião que é bem diferente da opinião real, para que as pessoas continuem acreditando naquilo e não acreditem em coisas que vão fazer elas saírem daquela realidade. E aí faz com que elas vivam um efeito manada, seguindo todas as tendências, todos os padrões, tudo que o exterior quer que elas sigam. Eu passo por isso no meu dia a dia. Quando eu levo algo novo que eu aprendi para algum conhecido meu, ou até mesmo dentro da minha própria família, a primeira coisa que as pessoas tendem a fazer é jogar no Google. Eu lembro que quando eu levei investimento, né, eu comecei a estudar, eu falei para vocês, eu comecei a estudar sobre dinheiro, prosperidade, e aí eu comecei a investir, um pouquinho de dinheiro que estava sobrando, comecei a investir. E aí eu fui falar isso pro meu pai. E aí a primeira coisa que ele fez foi jogar no Google sobre o investimento lá que eu queria que ele olhasse, e aí tinha uma notícia da mídia, Procon multa e não sei quantos milhões, porque é charlatanismo, é mentira e blá blá blá. E ele estava caindo naquilo. Porque a mídia, ela não quer disseminar
conhecimentos que libertam, ela quer manter todo mundo no padrão, porque o padrão faz com que as pessoas sejam mais influenciáveis, porque elas vivem com medo da violência que é exposta,